Boa noite a todos, pessoal. Vamos chegando. Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, meus queridos. Bora chegar, bora puxar sua cadeira para a gente poder ter um encontro especial nessa noite de hoje, que promete muito conhecimento e promete que a gente vai sair daqui pensando de uma forma muito mais lúcida sobre um processo tão comum que acontece conosco todas as noites, os sonhos, né? Então sejam todos muito bem-vindos, bem-vinda Marisa, Tatiana, boa noite Vânia, Milena, boa noite Zezé, boa noite Fabiana, Maura, Edivana, boa noite Aline, boa noite Ana Maria, Gabi, boa noite Aline, um beijo querida para nossa pequena Melinda. Boa noite, Vanessa. Boa noite, Alex. Abração, irmão. Boa noite, Tânia. Boa noite, Tainá. Gostou do tema? Também gostei, irmã. Aline, um beijo. Beijo pro Bruno. Beijo pra Elô. Mila, boa noite, querida. Lívia. Carol, papai, mamãe, um beijo. Aline, Raquel. Que coisa boa, gente. Sejam todos muito bem-vindos. E aí, de onde vocês estão falando? Vamos nos conectar aqui enquanto o pessoal vai entrando, que hoje a gente precisa estar todo mundo aqui antes de começar para não perder nada sobre esse tema. Então vamos lá, né? Boa noite. O Zezé tá falando de Charlotte, Carolina do Norte. Que legal, Zezé. Eu nem faço ideia de onde seja, mas que bom que seu coração tá aqui com a gente. Boa noite a todos, queridos. Que bom. Aline de Sorocaba, Rio de Janeiro a Sul, Ana Maria de Araxá, a Érica aqui de pertinho, Ribeirão Preto. Eita, Érica, a gente passou apertado com queimadas esses dias, né? Que triste, né? Mas enfim. Rio Verde, Goiás, Alessandra de Trindade, Capão Bonito, a Celina, Marisa de Rio Verde, Goiás, Luciane de Alfenas, Rita de Capitinga, Andréa de Vazante, sim, Zezé, Estados Unidos. Carol de Olímpia, cidade da minha família. Nívia de Butantã, que coisa boa. Todo mundo aqui, todo cantinho, né, do Brasil, Zezé de fora do Brasil, acho que tem outros irmãos também. É uma alegria, né? Sejam todos bem-vindos. Tem alguém aqui hoje pela primeira vez? Sinta-se abraçado, sinta-se amparado, sinta-se pertencente, viu? Aqui a gente fala e aprende juntos sobre os mais variados assuntos, né? Sempre à luz de Jesus, né? Que acho que é o grande guia aí do nosso barquinho, né? E claro, a gente aqui também traz os conhecimentos da doutrina espírita, mas às vezes você não é espírita, não tem problema, você também é muito bem-vindo e eu tenho certeza que alguma coisa você também vai levar para a sua vida. Ninguém está aqui para te converter a ser de outra religião, né? Até porque o espiritismo não tem esse propósito, né? Mas todos são bem-vindos, né? A gente não segrega, a gente agrega, tá bom? Então seja bem-vindo quem está vindo aqui pela primeira vez, Amélia, bem-vinda, querida, uma alegria ter você aqui, viu? Débora também, a primeira vez, seja bem-vinda, coisa boa. Gente, então vamos lá, saudade da gente com a Mayra. A Mayra vai estar com a gente dia 1º de outubro, né? Eu não gosto de ficar enchendo o saco da Mayra não, então eu falo para ela só, quando você quiser fazer live, você me chama. E hoje ela chamou e aí a gente vai estar junto dia 1º de outubro. Ela tem psicografia agora em setembro, né? Então, vamos lá, gente. Um beijo para Sandra, menina de luz. Um beijo, querida. Vamos nos conectar aqui então? Dulce, tô melhor da gripe e você não sabe. O tema de hoje tem a ver com a gripe da semana passada. Vocês não vão acreditar. Eu até arrepio de falar, até emociono. Foi incrível, incrível. O tema de hoje, escolhido assim, claro que vocês escolheram na votação, mas assim, eu fiquei muito feliz quando ele ganhou. Porque eu queria muito contar para vocês o que aconteceu depois que eu desliguei
a live da semana passada, né? Como foi aquela noite. Então, fiquem aí que vai ser legal. Um beijo, Madalena Vendramini. Um beijo, querida. Bom, bora lá então? Bora lá nos conectar então? A gente fazer a nossa prece, para a gente poder estar aqui por inteiro, né? Se conectar aqui por inteiro. Então, meus irmãos, eu vou nesse instante pedir para que todo mundo agora se sente ali numa posição confortável, né? Para que a gente possa fechar os nossos olhos. Esse momento é muito importante. Eu sei que às vezes alguns têm preguiça da prece, não tem problema. Mas assim, a gente faz esse momento para a gente poder se conectar, para a gente poder estar à inteira disposição e não estar contaminado com pensamentos ou com vivências que a gente teve durante o dia. Então é muito importante que mesmo que você tenha dificuldade de concentrar na prece, você faça essa oração. Você se conecte, você feche seus olhos e se coloque à disposição e a ouvidos. Obrigado, mestre amigo, pela oportunidade que a gente possa uma vez mais nessa noite aprender juntos sobre o teu Evangelho, sobre os mistérios descortinados, aqueles onde a gente aprende para poder sofrer menos, para poder amar mais, para poder crescer mais, para poder chorar menos. Que se porventura alguém aqui hoje veio até este barquinho, até este encontro, como a gente carinhosamente chama de barquinho, com um coração doloroso, que possa nesse instante receber do teu amor o bálsamo. Se foi visitado pela descrença, que possa receber um pensamento de fé. Se alguém enfrenta a provação da saúde, da doença, diante de um ente querido, que possa nesse instante ter fortalecido a sua certeza de que o médico Jesus toma conta de tudo. Obrigado, Senhor. Abençoa, abraça e envolve cada irmão que aqui se faz presente. Como estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem esteja seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizer isto, peça ao bom Deus que possa te amparar, e em cada passo teu a mão de Deus irá te abençoar. No que fizer isto, peça ao bom Deus que possa te amparar, hoje e sempre, e em cada passo teu. A mão de Deus irá te abençoar. A mão de Deus irá te abençoar.
onde estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Que assim seja. E agora sim, corações preparados, boa noite para todos que estão chegando, casa cheia hoje, coração feliz demais por tratar desse tema, gente. É assim, eu só não vou conseguir falar tudo sobre esse tema numa live só, porque tem tanta coisa para ser falada sobre sonhos. E agora, né, que vocês estão aqui na nossa companhia, sejam bem-vindos aqueles que estão chegando hoje pela primeira vez, recebam nosso carinho, nosso abraço, e aqueles que já estão com a gente há muito tempo, obrigado pela companhia de vocês, viu? Então agora, como sempre, a gente pede licença, né, para a gente desativar os comentários, só para a gente poder se concentrar um pouquinho mais, tá? Eu acho que não vai dar tempo, mas se de repente der tempo, eu vou abrir no final da live os comentários para se às vezes alguém quiser fazer alguma pergunta ao vivo e eu souber responder sobre o tema, a gente responde, tá bom? Mas claro, vocês fizeram muitas perguntas nos stories, né? Eu pedi para que vocês fizessem, quem tivesse dúvidas sobre esse tema. E a gente buscou hoje construir um pouco da oratória, mesclando com algumas perguntas, né? Então, sonhos. Vamos falar sobre sonhos hoje. Sonhos segundo o Espiritismo. Eduardo, mas eu não sou espírita, então essa live não é para mim? Quem vai decidir isso é você, no final da live. Se você achar que faz sentido, leva para você. Se você achar que não faz, descarta, tá bom? Fique tranquilo quanto a isso. Bom, vou dizer para vocês por que veio a ideia do tema, né? Na semana passada, eu fiz, acho que a live mais difícil desses 4 anos que a gente tá junto, né? Fisicamente falando, eu tava num grau físico tão debilitado. Eu não sei o que houve. Eu acho que era alguma questão espiritual, enfim, sabe quando parece que passou 10 caminhões em cima de você? E eu tava muito mal mesmo, né? E eu falei, vou trabalhar, vou fazer a live, né? Porque é trabalhando que a gente se cura, né? E aí, meus irmãos, o que aconteceu? Quando eu comecei já a fazer a live, eu já senti uma melhora. Eu não tenho por que mentir, não tenho por que inventar, não tenho por que falar nada sobre isso. Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa muito séria e muito cética, né? E aí, quando eu terminei a live, eu já estava me sentindo melhor, mas eu sentia que ainda não estava tão bem. Pois então, no momento em que eu adormeci, e eu sou uma pessoa que não lembra muito dos sonhos, né? Hoje a gente vai falar sobre isso, por que a gente lembra e que não lembra. Mas assim, quando eu despertei, eu lembrei nitidamente do sonho que eu tive. E é por isso que eu quis começar a live de hoje contando para vocês. Eu sonhei que a gente estava parecia um centro espírita, uma casinha muito simples, com umas cadeiras de madeira, umas paredes verde, claro, né? Algo que remetia assim, muita simplicidade à zona rural. Tinha umas fileiras assim, em torno de uma lousa. E por que eu falei a gente estava? Porque eu sonhei que tinha um monte de gente do barquinho lá. Eduardo, mas você nunca viu muitos daqui. Por isso mesmo. Tinha um monte de gente que eu não conhecia. Não conhecia o rosto, né? Muita gente, acho que tinha umas 40 pessoas, 50 pessoas, né? Era um centro pequeno, mas aí as pessoas vinham até mim e me abraçavam. Falavam assim, eu sou do barquinho, eu sou fulano, eu sou ciclano, eu sou beltrano, né? E, gente, foi tão real, foi tão vivo, que eu acordei e eu não acreditava. Eu acordei chorando, porque eu estava, assim, totalmente recuperado da minha questão fisiológica. E mais do que isso, eu estava encantado com o sonho que eu tive, né? Porque
Uma coisa que eu sempre falei aqui, né? Eu quero muito ter um encontro presencial com vocês. A gente está ensaiando esse encontro para o final de 2026, né? Mas eu quero muito porque, assim, a gente se considera da família, né? E depois desse sonho eu passei a considerar ainda mais, né? Porque eu sei que em desdobramento, como a gente vai estudar hoje, muitas vezes a gente se encontra, não tem fronteira. Então, mesmo o Vavá que está aí, que entrou hoje, que está lá nos Estados Unidos, em Charlotte, ele está aqui pertinho, né? Às vezes em desdobramento está do lado. Então, quero agradecer, né? Agradecer a todos que estiveram comigo nesse sonho, né? E tenho certeza que volta e meia a gente está se encontrando. Mas vamos falar sobre o tema, sonhos. O que é sonho, Eduardo, né? E antes da gente entrar no tema, eu quero falar uma coisa interessante. No passado, as pessoas iam buscar a casa espírita, né? Muitas das vezes conduzidas pela dor. Era um ente querido, era uma situação de desemprego, era um rompimento. Mas hoje em dia, a gente tem cada vez mais pessoas que são conduzidas por uma busca em entender tudo que acontece em nossas vidas. E eu fico muito feliz com isso. Muito feliz, sabe por quê? Porque isso significa que as pessoas estão aceitando o convite do amor, que vem antes da dor. No sentido de amor pela vida. No sentido de não apenas ficar existindo, mas compreender para se poder viver. E quando eu busco compreender o porquê das coisas acontecem na minha vida, olha só, sonho a gente tem toda noite. E a gente nunca para falar assim, meu Deus, por que eu sonhei isso essa noite? Meu Deus, por que eu sonhei com aquele ente querido? Meu Deus, por que eu tive pesadelo? Significa que a gente está buscando conhecer, entender, aprender. E isso vocês não imaginam o quanto é importante para a vida de vocês. Não é importante para o Espiritismo. O Espiritismo não... Assim, eu não quero parecer grosseiro com o que eu vou dizer. Mas o Espiritismo não precisa de nós. Nós é que precisamos dessa luz, né? Eu não estou fazendo apologia aqui, eu estou dizendo para vocês uma coisa que fez sentido, que respondeu. Porque, tirando a psicologia, eu não conheço nenhum outro lugar que fala de uma forma tão bonita sobre o sonho e tão reveladora, né? Então hoje nós vamos conversar sobre isso. E você nunca mais vai olhar para o sonho de uma mesma forma, né? Então, talvez o assunto sonho seja uma das coisas que mais intriga o ser humano. Por que eu sonho? O que é o sonho? Pelo sonho, eu encontro quem já partiu? E os pesadelos? E os sonhos desconexos, o que eles significam? Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre tudo isso à luz da doutrina espírita, né? E nós vamos basear principalmente a nossa fala no Livro dos Espíritos, que, para nossa alegria, tem um capítulo inteiro sobre sonhos, né? É lá a partir da questão 400, né? Então, nós vamos começar falando o significado, as definições de sonho, né? A gente tem 3 definições. A definição que está no dicionário, que diz lá o seguinte: sonhos são um conjunto de imagens, de pensamentos ou de fantasias que se apresentam à mente durante o sono. Está errado? Não. A gente tem a segunda definição, da psicologia, principalmente da psicanálise, né, que foi a primeira escola aí a olhar com profundidade sobre os sonhos, né, o famoso Freud, né? Para Freud, para a psicanálise, diz que os sonhos são as manifestações dos desejos, das ansiedades mais profundas, a manifestação do nosso inconsciente. É quando o inconsciente quer falar com a gente. E através da análise desses sonhos, a gente consegue entender mais sobre quem a gente é, sobre os nossos desejos, sobre os nossos medos. Tá errado? Não, de forma alguma. Mas a terceira definição, e a mais curtinha, é a do Espiritismo, que diz assim: sonho é uma recordação da atividade do espírito enquanto o corpo está dormindo. Simples assim. E hoje nós vamos mergulhar mais a fundo nessa terceira definição do Espiritismo,
né? Não porque as outras duas não estejam corretas, mas porque essa definição do Espiritismo de que o sonho é uma recordação da memória, da atividade do espírito enquanto o corpo está dormindo, no meu entender, ela já abrange todas elas. Todas elas. Todas elas. Então, primeiro a gente precisa entender que nós não somos esse corpo. Poxa, Eduardo, como assim? Fui na academia, cortei o cabelo, custo perder uns quilinhos, você fala que eu não sou esse corpo? Que eu amo tanto, que eu gostei tanto, que eu aprendi a gostar agora? Pois é, nós não somos esse corpo. Nós habitamos esse corpo. Nós somos um espírito que habita esse corpo. Inclusive, espírito não tem forma. Não tem forma. Ah, Eduardo, mas as pessoas falam que vê espírito? Não. Elas falam errado. A gente vê o perispírito, né? Somos formados por corpo, perispírito e espírito. Isso vai ser muito importante para uma pergunta que vocês fizeram, que eu vou responder no final da live, que fala assim: sempre sonho com meu filho que desencarnou adolescente, mas sempre que eu sonho eu vejo ele como criança. Por quê? Vocês vão precisar desse conhecimento. Lembra? Corpo, perispírito, que é a forma, e espírito, que é a luz, que é a essência, né? Então, toda noite, quando a gente dorme, não é o nosso espírito que descansa, é o nosso corpo. E isso significa que o nosso espírito fica livre para vagar por conta própria. Mas aí você me pergunta, vagar para onde? Para onde ele vai? Uai, como a gente fala aqui quase em Minas, né? Ele vai para onde ele tem vontade. Vai para onde ele tem impulso de ir, de viver, de sentir. Enquanto ele estava durante o dia impossibilitado pelo corpo, que estava ali acordado e por isso restringia a atividade do espírito, agora que o corpo descansa, ele sai por um fio de prata, que a gente chama, né? Que nada mais é do que um fio que liga o espírito, o perispírito ao corpo material, porque se ele quebrar a gente morre. Então ele vai para onde ele se afiniza, para onde ele tem vontade. O espírito é livre, mas cuidado com essa palavra, livre, porque às vezes a liberdade é que faz da gente escravo dos nossos desejos. Isso vale para tudo, percebeu? A gente às vezes se acha muito livre, mas sem perceber nós somos escravos dos nossos desejos. E isso também acontece quando a gente está dormindo. Então, muitas vezes é comum que uma pessoa que se demora ali em pensamentos, por exemplo, em vibrações eróticas, sexuais durante o dia. Eu sei que a gente tem criança assistindo, então eu sempre tomo cuidado para não ser muito incisivo nessas questões, tá? Mas é um exemplo que eu preciso lembrar porque a gente ainda carrega muito isso no espírito. Então, às vezes a gente, durante o dia, se demora muito em vibrações, e vê coisa, e fala coisa, e comenta, e assiste vídeo, né? Onde você quer que esteja, é uma atmosfera sexual ainda muito comprometida no nosso planeta, né? E aí, durante o sono, essa pessoa vai ao encontro de situações onde ela vivencia experiências sexuais quase que de forma animalesca, com orgias, com situações ali bem depravadas mesmo, né? Que seriam censuradas de imediato se viessem à tona e fossem comunicadas nos contextos que aquela pessoa vive. Então, da onde vem isso? Poxa vida, Eduardo, eu sou uma pessoa que eu escondo de todo mundo o meu puritanismo, mas quando eu sonho, eu tenho cada sonho estranho do ponto de vista sexual. De onde vem isso, né? Bom, tem uma frase que diz que o hábito pressupõe o sonho. E aqui eu não estou falando apenas do hábito físico. Pelo contrário, eu estou falando muito mais do hábito mental. Aquilo com que você se sintoniza em pensamento ao longo do dia. Muitas vezes dita o que você vai viver durante o sono à noite, né? Então, às vezes, a gente até vai bem durante o dia,
né? No sentido de se vigiar, no sentido de controlar os nossos impulsos. Mas aí basta eu adormecer, Eduardo, e aquela leva de sonhos maus, de pesadelos acontecem. E aí vocês perguntaram, né? Recebemos muito essa pergunta. Como é que eu faço para deixar de ter esses pesadelos? E aí agora você vai se recordar da sua avó, ou da sua mãe, aquela figura carinhosa, paternal, maternal, que virava para você quando você ia dormir na casa dela e falava assim: filha, filho, não esquece de pedir Papai do Céu para você ter sonhos bons. E você não imagina, por trás de uma fala tão simples, de às vezes alguém que não sabia nem ler, ou que não sabia nada de questões intelectuais, mas tinha uma sabedoria de espírito, está o segredo. Está o segredo para a gente deixar de ter pesadelos muitas vezes. Oração. Oração. Conexão elevada, né? Por quê? Por 2 motivos. Primeiro, quando a gente dorme, já falei para vocês, o nosso espírito desprende do corpo e vai voar para onde ele se afiniza. Então, quando a gente ora e pede proteção, dentre os espíritos que a gente encontra está uma que nós já falamos aqui, o nosso anjo da guarda. Nosso anjo da guarda é um espírito que muitas vezes a gente conhece em desdobramento, né? Então a gente pode e deve sim pedir a ele para nos proteger, para nos conduzir, para nos guiar para bons lugares enquanto estivermos dormindo, em desdobramento. Então, de hoje em diante, vai dormir, tá tendo muito pesadelo, meu anjo da guarda, quando eu desdobrar, quando eu adormecer, por favor, cuida de mim, me protege, me leva para bons lugares, para perto de você, para que eu possa também, ao despertar, estar intuído de boas energias, de boas vibrações. É isso. É isso. Não precisa repetir o que eu falei. Você tem a sua forma de falar com o seu anjo da guarda, certo? Mas, além da prece, outra coisa que ajuda muito a gente a deixar de ter os pesadelos são os nossos gestos no bem, praticados ao longo daquele dia. Porque a caridade também é uma prece. Aliás, tem uma frase de Madre Teresa que diz assim: as mãos que fazem são mais santas do que os lábios que rezam. E é verdade. E muitas vezes essa caridade, esse gesto de bem, nos livra dos pesadelos, sabe por quê? Porque quando a gente faz a caridade, a gente vibra no bem, a gente eleva a nossa faixa vibratória. E aí a gente não é encontrado em desdobramento pelos espíritos de baixa elevação, que muitas vezes aproveitam o nosso desdobramento para nos atazanar, para nos perseguir, para nos prejudicar. Às vezes porque são nossos inimigos, ou às vezes porque só querem se divertir, zombar. Não tem pessoas que são assim vivas? Então por que acha que vai, depois que morre, vai deixar de ser? Vamos desmistificar isso, né? Ninguém está falando de coisa mística aqui. Estamos falando da continuidade da vida, né? Então, Eduardo, quer dizer que os pesadelos, a gente tem que fugir deles, são coisas ruins, negativas, sempre a gente tem que olhar com esses olhos. Então, sempre não seria a palavra, né? Eu queria também trazer uma segunda face dos pesadelos, né? E essa, por incrível que pareça, é uma face positiva, se ela for bem interpretada, né? Eu sei que o nosso foco aqui hoje é espiritual, mas a doutrina espírita, ela conversa e muito com a psicologia, né? E se você não sabia, o espiritismo, ele não é uma religião. Esse papai é o Theo, não repara não. Se você não sabia, o espiritismo, ele não é uma religião. Ele é uma doutrina, né? Pautada na filosofia, na ciência e na religião. Então, como ciência, eu acredito... Traz aqui. Desculpa, pessoal. É rapidinho, só deixa o Theo falar oi aqui. Vai lá falar oi? Só papai?
Oi. Fala oi pro pessoal. Oi, gente. Tudo bem? Atrapalhei a nossa live, mas eu já tô indo embora. Tchau. Desculpa, gente. Coisas de pai, né? Bom, então vamos lá. Vamos voltar aqui o foco. Voltando. Como ciência, como filosofia, o espiritismo, eu acredito que muitas vezes ele nos traz essa questão de que o pesadelo também tem funções de respiro psicológico, né? De alívio, para que a gente não surte frente a determinada situação que a gente está vivendo, né? Então, às vezes, os pesadelos acontecem para que a gente sobreviva emocionalmente. Nossa, Eduardo, não entendi. O que significa isso? Como assim sobreviver? É porque senão a gente explode. De tanta pressão que a gente cria, muitas vezes. Freud, para quem é da área da psicologia, da psicanálise, chamava esses sonhos de sonhos residuais. E são também uma denominação reconhecida pela doutrina espírita, né? Leon Denis fala muito sobre isso. Esses sonhos residuais, como o próprio nome diz, resíduo, é resto. São restos de situações de vivências obtidas ao longo do dia. E através dos pesadelos, às vezes a gente alivia o nosso psiquismo, porque aí a gente tem uma simulação do nosso pior pesadelo. Tanto é que uma das receitas para diminuir a ansiedade, né, que inclusive é prescrita principalmente dentro da TCC, é quando você pega o seu problema, imagina assim, você está ansioso porque você tem uma prova. E aí você pega aquela situação e você delimita diante daquela situação o que pode acontecer. De melhor, de mais ou menos e de pior. Isso, ao delimitar, né? O que pode acontecer de pior? Você tirar 0. E aí, diante do tirar 0, o que eu posso fazer? Eu tenho que fazer uma recuperação, ou eu posso reprovar, mas ninguém morre porque reprova. A gente recomeça, reaprende, faz de novo. Então, isso diminui a nossa ansiedade. E às vezes o próprio psiquismo da gente encontra essa solução para a gente. Faz com que a gente tenha o pesadelo. Para falar assim, tá vendo? Você sonhou isso, você viveu isso, mas se acontecer, você não vai morrer. E se morrer também a morte não existe. Entende? Como que Deus capacitou a gente de ferramentas para que a gente não desintegrasse. É como se a gente tivesse uma panela de pressão e os pesadelos às vezes é a válvula que é acionada durante o sono para que a gente não exploda. Acho que ficou claro, né? Então, por exemplo, eu já tive muitas vezes um sonho, né, de que eu chegava atrasado no meu compromisso profissional. E eu trabalho com algo que eu não posso me atrasar, de jeito nenhum. Não posso nem pensar em me atrasar, e muito menos em ir. Então, às vezes eu sonhava que eu chegava atrasado, às vezes eu sonhava que eu chegava lá e tinha esquecido o meu texto para eu poder ler. Tudo isso é resíduo de preocupação. Então, às vezes a gente tem pesadelos para isso, para a gente se limpar dessas ideias, né? Eu falei que a gente não ia falar muito sobre psicologia, mas as coisas estão super atreladas. Então, às vezes a gente precisa de trazer isso também, né? Se a gente pega Jung, né, que foi um aluno de Freud, que é o pai da psicologia analítica, né, Jung, ele dizia que a função geral dos sonhos é restituir o equilíbrio da nossa mente. E por essa razão a gente não deve ignorar. A gente não deve dizer que o sonho é bobagem. Não. Às vezes pode ser um sonho residual, mas os sonhos eles podem ter significados que podem ajudar a gente a identificar ansiedade, medo, desejo, estado de espírito de uma pessoa. Então, tanto ele, Jung, quanto Freud, eles sempre diziam assim, coloca um caderninho do lado da sua cama. Quando você acordar e sonhar, anota, para você não esquecer. Então, por exemplo, hoje uma pessoa chegou para mim e falou assim, nossa, faz uns 5 dias que eu estou tendo pesadelo. Eu falei, mas como é que é esse pesadelo?
Então, eu estou sonhando sempre que eu estou sendo perseguida. Estou sonhando que tem alguém atrás de mim, é isso, é aquilo, gera uma situação de perseguição e parece que tem algo querendo me dizer alguma coisa. Eu não estou aqui interpretando um sonho de uma forma assim. Isso é isso, aquilo é aquilo. Mas, por exemplo, sonhar que se está sendo perseguido pode significar, às vezes, que a pessoa está evitando ou que está fugindo de um problema que deveria resolver o quanto antes. Simples assim, né? Às vezes a gente cria interpretações mirabolantes, mas às vezes é só uma forma do nosso inconsciente falar assim, é sobre isso. Não é que vai entrar ladrão na sua casa e vai te bater, e vai te matar, e vai te roubar tudo. Não. Você só precisa resolver essa pendência, né? É claro que eu estou trazendo aqui, mais uma vez, uma hipótese. E cuidado com o manual interpretativo de sonho. Pelo amor de Deus. Sabe aquela ideia de falar assim, ó, comprei um livro que fala assim, que quando sonha com cobra é traição. A minha avó falava que sonhar com aranha é insegurança. Pelo amor de Deus, não caiam nessa, tá? Porque os sonhos podem ter 1000 interpretações diferentes, né? Às vezes, por exemplo, sonhar com aranha, para mim, me remete à infância. Porque eu sempre brincava no porão da minha avó e lá tinha muita teia de aranha. Então, de uma certa forma, é até agradável. Porque eu lembro do meu avô, da minha avó que já desencarnaram. Entende? Então, a gente não desmistifica isso. Pelo amor de Deus. Tá? Sonhos são importantes, né? Então, vamos combinar o seguinte. Diante dos pesadelos. Quero combinar com você. Se você tem orado antes de dormir, se preparado espiritualmente, se vigiado durante o dia, mas ainda assim os pesadelos continuam, talvez exista algo tentando ser comunicado pelo seu inconsciente. No sentido de te dizer assim, ei, a gente precisa resolver isso para seguir em frente. Leva esse sonho para uma terapia, né? Busca refletir. Eduardo, não consigo pagar uma terapia. Então busca refletir sobre o que está acontecendo na sua vida. Não catastrofiza o seu sonho. Às vezes é uma mensagem do seu inconsciente, porque nós somos um todo. O inconsciente faz parte de nós, né? Então olha com esse carinho, tá? E não com misticismo, tá? Uma pergunta que apareceu muito, que vocês fizeram, é uma pergunta que diz assim, Eduardo, por que às vezes a gente se lembra do sonho? E por que às vezes a gente não se lembra, né? E aí a gente pode... eu fui buscar a resposta para essa pergunta na Revista Espírita, né, de 1865. A Revista Espírita é como se fosse um compilado, né, que Kardec escreveu junto com outros estudiosos, lá na Sociedade Parisiense, né? E aí, nesse compilado, ele trouxe ali algumas questões que não deram para ser tratadas nas obras básicas, né? Que é o Evangelho, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns. Então, é como se fosse um plus. E aí, nessa Revista Espírita de 1865, ele diz que a gente pode dividir os sonhos em 3 categorias, que são caracterizadas pelo grau de lembrança que fica quando a gente se desprende e quando a gente acorda. Então, vocês não me perguntaram? Por que tem sonho que a gente lembra? Por que tem sonho que a gente não lembra? Então, agora a gente vai aprender. O primeiro tipo de sonho são os sonhos que são provocados pela ação da matéria nos sentidos sobre o espírito. Isso é, aqueles em que o organismo, a matéria, representa um papel preponderante, né? Pela mais íntima união entre o corpo e o espírito. Eu vou exemplificar, calma. Aí a gente se lembra mais claramente, por quê? Porque tem mais uma impressão material daquilo tudo. Entendi nada, Eduardo. Dá um exemplo. Bom, já aconteceu com vocês, por exemplo, você sonhar que você estava folgando? E aí quando você acordou, você estava sem ar, sabe por quê?
Porque o travesseiro estava prejudicando a sua respiração. Entende? Ou de repente você sonhou que você estava... uma vez eu sonhei que eu estava tendo um braço amputado. E aí, sabe o que aconteceu? Eu tinha dormido em cima do braço. E eu prendi a circulação e aí eu não estava sentindo o meu braço. Então, foi uma impressão espiritual causada pela matéria. Quando a gente tem esse tipo de sonho, a gente sempre lembra. Por quê? Porque está mais ligado à parte material. Aliás, está inteiramente ligado à parte material. Então, são os sonhos que a gente sempre se lembra, né? Mas tem outro tipo de sonho, que são os sonhos mistos, onde a gente tem ao mesmo tempo a influência da matéria e a influência do espírito. E o desprendimento aqui ele é mais completo. A gente se recorda sim quando a gente desperta, mas quase instantaneamente a gente se esquece. A menos que a gente tenha uma particularidade para despertar essa lembrança. Então sabe quando você tem aquele sonho, que quando você acorda você fala assim, nossa, sonhei isso. Aí passa 2 minutos, você fala assim, meu Deus, o que eu sonhei mesmo? Não lembro mais. Oh, meu Deus, eu queria tanto lembrar. Aí você vai contar na mesa do café da manhã e você fala, ai, já esqueci. Porque são sonhos dotados de muita questão espiritual. São sonhos mistos. Então, esses que principalmente, né, Freud e Jung falavam para que a gente anotasse. Anota. Acordou de madrugada, quer lembrar dos seus sonhos, quer levar para análise? Põe no caderninho. Sonhei isso. Depois você volta a dormir. Né? São sonhos onde geralmente a gente tem intuições sobre as artes, por exemplo. Né? Às vezes eu já sonhei com intuição de letra de música. Eu já sonhei com intuição de temas de palestras. Por quê? Porque muitas vezes são sonhos onde a gente, por exemplo, em desdobramento, vai assistir musicais, teatros, peças bonitas, explanações artísticas no mundo espiritual. E aí quando a gente volta para o corpo, a gente esquece rápido. Por quê? Porque foi uma experiência mais espiritual, né? Só que misturou-lhe também um pouquinho da parte material. Audição, sentidos, olfato, tato, né? Visão, né? E por fim, a gente tem os chamados sonhos etéreos ou puramente espirituais. Esse a gente não lembra de jeito nenhum. E agora vocês já sabem o porquê. Porque são sonhos exclusivamente que envolvem o espírito. O espírito estando desprendido da matéria, a gente não se recorda. Ou resta ali uma vaga lembrança do que se sonhou. Né? Você fala assim, nossa, mas parece que eu estou com uma intuição que eu sonhei com uma coisa tão boa, mas eu não consigo lembrar. Ou, nossa, eu dormi com uma dúvida entre duas coisas e eu acordei. Eu tenho certeza que essa é a decisão correta. Pois é, são sonhos etéreos, né? Onde, por exemplo, acontecem os encontros com os nossos entes queridos, em esferas superiores, por exemplo. A gente, na grande maioria das vezes, não se lembra, mas a gente acorda com uma impressão gostosa, com uma sensação gostosa. São encontros, por exemplo, com o nosso anjo da guarda. Sabe? Quando a gente fez a live do anjo da guarda, eu falei para vocês, se tem uma decisão muito difícil para você tomar na sua vida, tome essa decisão no momento que você está mais equilibrado. Depois de um culto, depois de uma palestra, depois da igreja. E antes de dormir, peça a intuição para o seu anjo da guarda. Durante o desdobramento, muitas vezes a gente encontra com o nosso anjo da guarda, ele fala, ele traz conselhos, ele diz sobre o que a gente deveria fazer, mas a gente não se lembra. Por que ele não se lembra? Porque interferiria no nosso livre-arbítrio. E aí não teria mérito nenhum, né? A gente sabe que aqui a gente está para ser testado, não teria mérito nenhum em tomar determinado caminho. Mas embora a gente não se lembre do abraço do ente querido, do conselho do anjo da guarda, a gente tem a intuição. Entende?
Então, isso acontece muito. Sonhos etéreos, né? Eduardo, mas tem situações que eu sempre sonho com guerra, com morte, com perseguição, onde eu sempre sonho com cenas de lugares antes nunca vividas. E às vezes eu me encontro com pessoas, Eduardo, que eu nunca vi antes nessa vida. O que será que é isso? Então, será mesmo que a gente nunca viveu nesses lugares que a gente sonha? Será mesmo que a gente encontra com essas pessoas que a gente nunca viu antes, está tendo contato pela primeira vez? Então, o Livro dos Espíritos, na questão 402, diz que muitas vezes os sonhos são fragmentos de experiências passadas ou até mesmo de situações futuras. E aqui eu vou trazer o texto do Livro dos Espíritos para não correr o risco de corromper essa resposta que é uma obra-prima. Preste atenção, que isso vai elucidar muita coisa dentro da sua mente. Diz assim, ó: pelos sonhos, quando o corpo repousa, acreditam tem o espírito mais faculdades do que no estado de vigília. O que isso significa, Eduardo? Vai lendo e comentando porque eu não entendo. Tá. Então significa o seguinte: quando a gente está encarnado nessa matéria aqui, a gente tem muita limitação de sentido. Como assim? A gente às vezes não consegue ver tão bem, ouvir tão bem, falar tão bem, sentir tão bem. E quando a gente está fora do corpo, meu amigo, é como se a gente tivesse uma nova condição de levar os nossos sentidos ao grau máximo. A gente ouve como nunca ouviu, sente como nunca sentiu, vê como nunca viu antes. Então, a gente, quando está em desdobramento, tem essa capacidade ampliada do sentido. E temos também a possibilidade de despertar novos sentidos. Como, por exemplo, qual, Eduardo? Aí a gente continua aqui, ó. Lembra-se do passado e algumas vezes prevê o futuro. Nossa! Então, quando eu estou em espírito, muitas vezes eu lembro do passado, de coisas que eu vivi em outras vidas? Sim, Senhor. Mas eu lembro também de coisas que eu ainda vou viver? Sim, Senhor. Por quê? Porque você tem acesso ao planejamento reencarnatório. Planejamento reencarnatório é aquilo que a gente traça quando a gente vem para essa vida. E muitas vezes eu consigo ver o que vai acontecer, tendo acesso a esse planejamento reencarnatório. E muitas vezes eu consigo ver o que aconteceu lá no passado. Entende? Então, não tem misticismo. Tem uma possibilidade facultada por o acesso a uma faculdade do espírito. Conseguir ver o que se foi, o que se vai ser, o que foi planejado no passado, construído no passado, o que está planejado para o futuro, né? Então, continuando. Adquire maior potencialidade e pode pôr-se em comunicação com os demais espíritos, quer deste mundo, quer de outro. Então, é o que a gente falou aqui. Eu consigo comunicar com os mais variados espíritos deste mundo e do outro. Eduardo, mas como assim comunicar com espíritos deste mundo? Pois é, às vezes você está dormindo e o seu marido está dormindo do lado. E em desdobramento vocês se encontram em espírito. Às vezes vai para o mesmo lugar. Às vezes você encontra seu filho. Né? Isso acontece, né? Dizes frequentemente: tive um sonho extravagante, um sonho horrível, mas absolutamente não verdadeiro. A gente não fala isso às vezes? Né? E aqui diz assim, ó: enganaste. É frequentemente uma recordação dos lugares e das coisas que vistes ou que verás em outra existência. Quando o espírito está longe do corpo, ele trata de quebrar seus grilhões e investigar o passado e o futuro. Então, entende? Por que às vezes a gente tem acesso a situações do passado? Quando eu era criança, eu me lembro perfeitamente. Eu sonhei mais de 100 vezes. Mais de 100 vezes. Eu sonhava que eu estava dentro de uma igrejinha, com uns bancos de madeira, e tinha um crucifixo assim na frente, e era um lugar
que eu não gostava de estar. Não me trazia uma coisa boa. Eu era criança. Eu não tinha vivido nada, não tinha nem projeção de inconsciente. Tinha noite que eu tinha medo de dormir porque eu sabia que eu ia sonhar aquilo. E eu sonhei assim, mais de 100 vezes aquilo. Com certeza é uma experiência de vida passada. O que é? Não sei. É respingo. É respingo que ficou gravado. E também acontece, como disse aqui, de às vezes a gente sonhar com algo que ainda vai acontecer, que é a famosa premonição. Premonição, né? Pelo enfoque do espiritismo, premonição seria uma faculdade psíquica, é uma espécie de mediunidade. Sabia? Igual assim, a Mayra. A Mayra tem a possibilidade de enxergar os espíritos, mediunidade vidente. Tem a capacidade de ouvir, né? Mediunidade escutativa. E existe a mediunidade premonitória, que é aquela onde você consegue ter acesso ao que vai acontecer. Isso acontece, é raro, mas a gente sabe que tem, tá lá no livro dos médiuns. Ninguém está inventando informação não, né? Duvidem de tudo que eu falo, tá bom? Vão pesquisar as fontes. Então, a premonição, ela acontece em várias circunstâncias, né? Às vezes pode representar um bom ou mau conselho de um espírito desencarnado. Às vezes ele chega ali e sopra alguma coisa que vai acontecer. Às vezes ele fala assim, seu pai vai morrer, seu filho vai morrer. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente sonha algo desse teor e fala assim, ai meu Deus do céu, eu sonhei que ia acontecer um acidente e agora vai acontecer. Não leve ao pé da letra. Sonho a gente olha, analisa, entende, mas não modifica o padrão vibratório pelo que aconteceu, não entra em perturbação, entende? Até porque se a gente não está pronto para ter uma premonição, no sentido assim de uma morte, por exemplo, ela não nos é apresentada. Não pode perturbar o nosso espírito, né? Eduardo, você pode dar um exemplo de pessoa, por exemplo, que sabia o que ia acontecer e, por exemplo, sabia que ia morrer? Posso. O Chico. Não precisa ir longe. Chico Xavier disse que sabia que ia desencarnar num dia onde todos os brasileiros estariam muito felizes. Que dia que ele desencarnou? Quando o Brasil foi campeão, né, da Copa do Mundo em 2002. Dali para frente foi só a ladeira abaixo, né? Mas enfim, o Chico tá certo, né? Ele sentia isso. E outra coisa, a gente tem uma descrição, eu estava pensando nisso hoje, de uma premonição para você se você que está assistindo aqui é católico, conhece a Bíblia, nós espíritos também estudamos a Bíblia, né? Mas os católicos estudam, os evangélicos estudam também. Você vai ver que tem uma premonição muito famosa lá em Mateus, em 1:20. Que premonição foi essa, Eduardo? Né? Quando diz que em sono, em desdobramento, olha a citação. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho o anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Já existia premonição lá na Bíblia. Relato de premonição. José, pai de Jesus, sonhou com esse anjo, que nada mais é do que um espírito superior, que disse para ele, você pode confiar, né? Maria vai receber um espírito de grande elevação, Jesus. Mas foi o Espírito Santo mesmo ou Maria teve uma relação sexual com José? Gente, isso não vai fazer diferença nenhuma. Vamos parar com essas coisas pequenas, né? A questão é, entenda, premonição já existe há muito tempo e pode sim acontecer, tá bom? Mas não generalize, pelo amor de Deus. Não é porque você sonhou que determinada pessoa faleceu que isso vai acontecer, né?
E outra coisa, se for acontecer, eu quero te perguntar uma coisa. Qual que é a receita para o hoje? Independente se você pensar numa pessoa que você ama. Eu tenho um filho, eu tenho o Theo, eu sonhei que ele vai morrer. O que vai mudar no meu comportamento? Não deveria mudar nada. Porque eu deveria já estar amando e cuidando hoje. Sonhei que os meus pais iriam morrer. Não deveria mudar nada. Eu deveria continuar amando e cuidando como eu estou hoje. Agora, se eu não estou, isso é um alerta. Para mim, foi um alerta. Não estou falando para você, não estou falando para mim também. Faz mais ou menos uns 3 meses, 4 meses, eu sonhei que meu pai tinha falecido. E foi um sonho muito triste, muito difícil, né? Eu chorava, acordei chorando. Assim, eu não tenho como saber se era premonitório ou não. Mas o que eu mudei? Eu mudei me permitindo mais oportunidades de estar com ele. Entende? Hoje ele está super bem, está melhor que eu. Então, assim, na grande maioria das vezes são ansiedades. Na grande maioria das vezes, às vezes é uma perturbação de um espírito que sugestiona. Mas percebem o que eu estou querendo dizer? Independente do que seja, a receita é ama, cuida, conversa, dá atenção. Porque no dia que chegar uma despedida, você vai estar tranquilo. Fez o que deveria ter sido feito. Independente de premonição ou não. Entende? Mas e quando a gente se encontra em sonhos, Eduardo, com os nossos entes queridos, que já desencarnaram? Esses encontros são reais? Essa foi a pergunta que mais apareceu, né? E eu vou responder para vocês. Na questão 414 do Livro dos Espíritos, Kardec faz essa pergunta. Ele pergunta assim: podem duas pessoas que se conhecem visitar-se durante o sono? Duas pessoas que se conhecem. Se está encarnado ou não está, abrangeu todas. Os espíritos respondem assim, certo que sim. E muitos que julgam não se conhecerem costumam reunir-se e falar-se. Podes ter, sem que suspeite, amigos em outros países, inclusive. É tão habitual o fato de ir desencontrar-vos durante o sono com amigos e parentes com os quais conheceis e vos podem ser úteis, que quase todas as noites fazeis essas visitas. Olha que interessante. Então, durante o desdobramento, muitas vezes a gente encontra com alguém todo dia. Alguém novo. Alguém com quem às vezes eu nem convivo nessa vida. Às vezes uma pessoa que tinha um vínculo espiritual comigo e não está reencarnado no mesmo momento. Ou está reencarnado em lugares diferentes. E aí, quando estou desdobrado, eu consigo encontrar. Não é incrível? Não é incrível a gente saber que a gente sempre tem algum vínculo de pertencimento? Saber que às vezes a gente desencarna e fala assim, nossa, mas não tem ninguém esperando por ele do lado de lá. Às vezes a gente tem alguém que desencarnou e todo mundo ainda está do lado de cá. Mas a família espiritual é muito maior do que a gente imagina, né? Então isso é reconfortante, né? Então a gente pode sim encontrar com entes queridos que a gente ama durante o desdobramento, né? Mas é sempre, Eduardo, sempre que eu sonho com alguém, algum ente querido, significa que eu estou encontrando? Não, sempre não. Às vezes pode ser uma ideia fixa que eu trago, mas quando for real, você vai saber. Quando for um encontro real, você vai sentir, mesmo que não te seja permitido lembrar, mesmo que não seja. Você vai acordar e você vai falar assim, nossa, hoje eu acordei com uma saudade da mamãe. Nossa, hoje eu acordei, parece que eu estou sentindo até o perfume do meu filho. Nossa, hoje eu acordei, não sei, eu estou sentindo meu coração agasalhado. Vocês não imaginam o quanto esses encontros acontecem em desdobramento. Muito mais do que a gente imagina. Muito mais. Às vezes, lembra do que Chico dizia, a saudade é uma dor que fere nos dois mundos. Então, às vezes, o nosso ente querido que desencarnou também está morrendo de saudade. E às vezes ele consegue uma autorização, está em condições
de te dar um abraço durante seu desdobramento. E assim, é um presente de aniversário, é uma data comemorativa, um Dia das Mães, que você é levado em espírito como um presente da espiritualidade para abraçar seu ente querido, para estar com ele ali por alguns minutos, né? E aí é incrível quando isso acontece, né? Quem já viveu isso sabe o que eu tô falando. Gente, já tá na hora. Vou fazer a última pergunta aqui que vocês trouxeram, né? Sonhei com meu filho, que desencarnou adolescente, mas sempre que eu sonho com ele, eu o vejo como criança. Por quê? Por quê? Porque se ele era um adolescente, eu vejo ele agora como criança. E agora eu vou trazer aquele conhecimento do comecinho da live. Corpo, perispírito, que é o que tem forma, lembra? E espírito que não tem forma. Quando a gente sonha e vê pelos olhos do espírito uma outra forma, a gente não está vendo o espírito, a gente está vendo o perispírito. E o perispírito, ele é moldável. Ele é plástico. Ele não é de plástico. Ele é plástico no sentido de poder ser moldado. Como assim, Eduardo? A gente molda pelo nosso pensamento. A gente se mostra como a gente se vê. Então, por exemplo, se você encontra seu filho em desdobramento e sempre o vê como criança, significa que para ele, a referência que ele tem de você, mãe, pai, maior, ele gosta de ser visto como criança, para poder se fazer ali, ser cuidado, ser abraçado, porque ele guarda daquele período da vida as melhores lembranças. Entende? É uma escolha. Muitas das vezes é uma escolha. Então, é incrível, né? O quanto que a sabedoria divina ela proporciona experiências para que a gente continue, persevere. Os sonhos são um lampejo do mundo espiritual. É incrível a gente ter que falar sobre tudo que a gente falou hoje com tanto medo, pisando em ovos para não ser mal interpretado. Gente, eu digo a vocês, daqui 50 anos, daqui 100 anos no máximo, a gente vai entender o quanto o mundo material e o espiritual estão conectados. E aí a gente não vai mais ter que ficar se preocupando em ser julgado, místico, ou isso ou aquilo, de forma alguma. E os sonhos são talvez a fronteira, o elo que mais a gente percebe a intuição do mundo espiritual, né? Bom, sei que eu não consegui falar tudo, infelizmente, né, que vocês trouxeram, mas eu espero que tenha aqui conseguido responder a algumas questões, né? Algumas pessoas perguntaram, né, por que a gente não sempre se lembra dos sonhos. Eu respondi, os sonhos têm significado, sempre, aliás, quase sempre tem, a gente também falou sobre isso, né? Eu acho que é basicamente isso, né? Tem muita pergunta, mas eu não vou conseguir responder pelo horário. Quem sabe a gente faz uma parte 2 desse tema, né? Espero que tenha feito bem. Espero que você se prepare a partir de hoje de uma forma muito mais responsável, tá? Para o seu sono. Porque do mesmo jeito que você espera, às vezes, um abraço, um carinho, uma visita, você também faz. E às vezes tem pessoas esperando a sua visita, o seu abraço, o seu carinho. Então, por exemplo, hoje a gente viu, né, no comecinho da live, tem o Vavá que está lá nos Estados Unidos. E às vezes tem um parente querido aqui no Brasil. E aí, às vezes, em desdobramento, eles podem se abraçar, podem se encontrar. Então a gente precisa muito se preparar com responsabilidade para o momento do sono, viu? Queridos, encerramos? Vamos fazer uma prece para que a gente possa dormir bem, para que a gente possa estar bem, né? E ter bons sonhos, bons encontros. Mestre amado, querido Jesus, a gente gostaria de agradecer imensamente a oportunidade
de estar juntos aprendendo, desmistificando esse assunto que é tão bendito, que é tão bem-vindo. Obrigado, Jesus, pela oportunidade que a gente tem de aprender e, aprendendo, nos transformarmos em seres um pouquinho melhores ao nos aproximarmos do teu amor, que se faz em cada entrelinha da vida, seja sonhando, seja acordado, seja encarnado ou no plano maior. Obrigado, mestre amigo. E com a oração que o Senhor nos ensinou, a gente encerra todos juntos com a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós buscamos perdoar a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação e livra-nos de todo o mal, hoje, agora e sempre. Que assim seja. É isso, pessoal. Beijo no coração, muita luz. A gente se vê na semana que vem. Obrigado pela tua presença. Bons sonhos.